Fala pessoal, sou eu, Petri, nessa aula aqui muito importante, ok? Vocês vão aprender tudo sobre buscar temas. A gente já conversou muito sobre títulos, ok? Então muitos de vocês podem confundir as coisas que eu vou falar aqui com títulos, né? Com busca de títulos, que não deixa de ser também muito parecida, mas nesse ponto a gente vai falar do core, do que vem antes do título, que é o tema. O título você define depois, tá? Mas você vai ter que buscar temas. Com isso em mente, você pode viajar um pouquinho no que a gente já começou sobre títulos. Mas vamos lá, primeiro eu quero que vocês entendam o conceito de tema, tá? A gente pode trabalhar com 3 tipos de tema. Tema quente, tema frio e tema morno, né? O que é o tema quente, Peter? Tema quente é o tema hypado, é o que está acontecendo nesse momento, é o que está todo mundo falando, é uma notícia, por exemplo. Tá saindo, você vai e aborda isso também dentro do teu canal. A gente vai, inclusive, falar muito sobre isso aqui, como é que você pega um tema quente e distribui ela, começa a conversar sobre esse tema de várias formas diferentes, criando uma série de títulos diferentes. Inclusive, você que já passou pela aula de título, você já vai estar com a mente muito aberta para isso, tá? O que é o tema frio? Tema frio é o tema que você pode criar, você pode falar e vai ser visto a qualquer dia do ano, qualquer momento. Não depende do momento atual, ok? Você pode criar um tema agora e esse vídeo não ter relação com o tema, com algo que está acontecendo agora, com algo quente, algo noticioso. Ou seja, você vai criar uma lista que pode ser vista daqui a 3, 4 anos, tá? Uma história de alguém, uma biografia, não sei, enfim. Você entendeu o que é um tema frio, que a gente chama inclusive de atemporal. E tema quente a gente chama de vídeo de tema temporal. Então seria tema quente temporal, tema frio atemporal. E aí a gente pode ter uma terceira via para isso aí, que é o tema morno, que não é nem temporal e nem atemporal. Então como é que funciona isso, Peter? É um tema frio, que você pode construir, ou seja, você vai elaborar um tema que pode ser visto a qualquer momento e também vai ter muito peso com o que está acontecendo agora, com os temas noticiosos. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Está acontecendo agora, sei lá, o filme da Viúva Negra, né? Acabou de sair, né, no serviço de streaming, no cinema, beleza. Como é que você vai transformar isso num tema morno, ok? No tema morno você pega o tema que é Viúva Negra, que está todo mundo falando, que está no hype, e cria uma lista em cima, por exemplo, as 10 maiores mitagens da Viúva Negra. Ou seja, é um vídeo que você pode assistir a qualquer dia, qualquer ano, não depende do momento, mas ao mesmo tempo as pessoas estão hypadas para poder entender mais da personagem, né, da Viúva Negra, porque todo mundo assistindo esse filme. E isso pode ser levado para qualquer nicho. Você tem que entender o conceito de tema quente, tema frio e tema morno. Lembrando que é muito, muito importante você não trabalhar só com um determinado tipo de tema no seu canal. Por que eu falo isso? Porque eu conheço gente que ou faz só tema quente ou faz só tema frio. Com raríssimas exceções, todos se deram mal. Todos passam por muito sufoco, né, para conseguir alimentar o canal, para criar novos conteúdos. Você trabalhando só com tema quente, você pode ficar à mercê de notícia e simplesmente não ter nada para construir no seu canal, nada para trazer para sua audiência. Você ficar à mercê de tema frio, uma hora pode acabar. Você vai fazer o quê? Será que vai ter sempre material para trazer dentro do seu nicho? Se for um nicho, por exemplo, de curiosidade aleatória, beleza, vai ter tema praticamente infinito. Por isso que eu falo, com raras exceções. Mas é sempre bom você se preocupar com quão fechado é o teu nicho. Vamos imaginar que você é um tatuador. Até quando você vai conseguir manter com tema frio? Com listas de tema frio, com tops, né? Enfim. Então, tenta levar para o teu canal os dois tipos, né? Tema quente e tema frio. E também abordar sempre o tema morno. Se aproveitar o que está acontecendo nesse momento para deixar o vídeo com cauda longa, para as pessoas assistirem durante anos, né? Ou seja, você vai trabalhar muito SEO nesse vídeo, que aí é papo para outra aula. Então você vai ter que trabalhar muito SEO para poder esse vídeo ter vida longa, tá? Ok, mas vamos trabalhar agora o tema quente. Vamos imaginar agora que você tem um assunto que tá no trending, tá no em alta, tá todo mundo falando. Você foi no, sei lá, no em alta do YouTube, ou você foi no trendings do Twitter, e simplesmente você descobriu algum tema. É isso que eu quero falar. Eu quero trazer isso para dentro do meu universo. Você vai descobrir agora como é que eu faço isso, tá? Vamos lá, eu preparei esse infográfico aqui para vocês entenderem. Tudo vai girar em torno de um assunto. Você vai ter um assunto e aí você vai trabalhar em algumas variáveis dentro desse assunto. Você tem que ter um assunto principal que você se interessou. E você vai perceber através desse gráfico aqui que você não precisa somente ficar em assuntos do teu nicho. Isso é importante, porque senão você fica preso. Caramba, eu sou eletricista, só posso falar de eletricidade. Não. Eu sou dentista, só posso falar de dente, né? Sim e não. Vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? Então vamos lá. Dentro do tema, dentro do assunto que você quer falar,
você tem, né, o primeiro grupo, que é o SEO. Ou seja, é o que a gente já conversou aqui sobre títulos que são magnéticos, praticamente. São títulos que são muito buscados, são que tem muito SEO muito forte, que é o como, o quando, o porquê, o onde, o que, o ainda teria o qual, que eu não coloquei aqui. Então, você tem um universo de perguntas que as pessoas fazem que estão girando em torno daquele assunto. Qual é o assunto do momento? Vamos imaginar que seja Viúva Negra. Então, como a Viúva Negra escapou do vilão final? Como se explica as cenas pós-crédito? Inclusive, o como aqui pode ser, inclusive, vídeo de tutorial, né? Como fazer não sei o quê. Como fazer uma boneca da Viúva Negra. Quando vai sair o filme da Viúva Negra 2? Mas enfim, a gente está falando agora aqui de variações de títulos, tá? Mas isso é importante para você entender o que você pode fazer. Explora muito esse lado do SEO, principalmente você que está começando. Por quê? Porque você não é conhecido e você tem que se colocar nas buscas. Você não pode esperar que as pessoas achem você com aqueles títulos lá, que é o título para alimentar o teu ego, né? Aqueles títulos lá que ninguém sabe, que ninguém vai buscar. É o título que você tem que chamar as pessoas para as pessoas assistirem o teu canal. Você não pode depender disso no início, somente. Lógico que você vai chamar as pessoas para assistirem o teu canal. Mas se você começar a criar títulos desse grupo daqui, tá? Títulos de SEO, você vai ter menos preocupação, isso eu posso te dizer. Por quê? Porque não vai depender só de você. Você vai estar fazendo com que o algoritmo do YouTube também anuncie você, ok? Então vamos pular aqui para o storytelling. Storytelling é você contar uma história sobre o assunto que você escolheu. Pode ser um momento. No caso, por exemplo, do Inédito, vou te dar um exemplo, é o quadro Veja Como Foi. Você vai contar um momento que aconteceu relacionado àquele assunto. Por exemplo, de novo, seguindo aqui na sequência, né, no assunto Viúva Negra, você pode contar o dia que o Viúva Negra venceu o treinador, né, nos quadrinhos. Você pode contar isso. Você vai aproveitar o tema, vai fazer um tema morno e frio ao mesmo tempo. Vai ter cauda longa, muito tempo, muita gente vai querer assistir isso, tá? Você vai estar aproveitando. História completa, você vai contar história completa de uma saga da Viúva Negra. Origem da Viúva Negra. Wiki de tabela, isso é muito interessante, ok? Porque muita gente fica preso só em momento, história completa, origem, e fica, e aí, o que eu posso falar mais desse tema que tá muito no hype? Wiki de tabela, quando eu usar a palavra tabela aqui, é algo adjacente ao tema principal, ok? Por exemplo, vamos lá, o tema é Viúva Negra, mas o que rodeia Viúva Negra? Os personagens. Helena Belova, né? O Guardião Vermelho, enfim, tem uma série de personagens que envolve o próprio treinador que são no filme. Então você tem elementos, né, locais, pessoas que você pode mostrar uma wiki, uma origem, uma história completa, qualquer coisa daquele personagem que você vai pegar a rebarba, digamos assim, né? A cauda daquele personagem principal. Por isso que eu chamo tabela. Você está pegando um wiki de tabela. Você está trazendo informação para tua audiência de algo que não é o hype principal, mas faz parte do hype. Esse conceito é muito importante, porque isso abre o leque de forma absurda para você criar temas. Por isso que a gente nunca para de criar temas. Por isso que muita gente, inclusive, fala assim, o Ened não tem mais o que inventar. Ao contrário, a gente tem o que inventar. Por isso que a gente tem, há 7 anos, 3 vídeos por dia. E não pare, o número de acessos está sempre lá em cima. Não existe isso, né? Você quer um exemplo do wiki de tabela? Tá aqui, ó. Wiki tabela, tema do momento, por exemplo, Sonic. Aí você vai falar Knuckles, poderes e habilidades. Você vai estar trazendo um personagem adjacente ao Sonic, do universo do Sonic. Vamos agora para um outro grupo aqui, que é o grupo combinar, tá? Você tem lá comparativos e se. Isso é bacana para você começar a misturar o teu nicho com o nicho do hype principal, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, comparativos, ó. O tema do momento seria John Wick. Aí você vai fazer um título. Esse cara é mais mortal que o John Wick. Você não vai estar falando de John Wick, vai estar falando de outro personagem. E você está fazendo um comparativo, tá pegando o hype. É um tema quente. É um tema quente, né? Inclusive é um tema quente, morno e frio. Esse vai ter vida longa também. E tem o IC, o grupo IC. Tema do momento, Naruto, por exemplo, né? A gente tá todo mundo falando de Naruto, você vai. E se Goku estivesse na 4ª guerra de Naruto? Ou seja, você tá também fazendo um crossover de universos. Isso é bacana também para te dar ideias de vídeos, de criação de temas. E é interessante também você perceber que às vezes, lógico, não vai dar para fazer dentro do teu nicho. Mas aqui eu vou englobar bastante coisa que vai abrir sua mente. Vamos seguir aqui, ó. Um outro grupo agora que vai ser interessante para você importar para o seu nicho. Agora a gente está trazendo um tema que não faz parte do que você fala, mas você pode, por exemplo, criar um react desse tema. Você pode, de repente você está fazendo um canal totalmente aleatório. Você pode fazer um react. Não sei se você vai combinar com o que você faz. Você pode trazer uma análise, por exemplo, ok?
Uma análise sobre o tema que está acontecendo. Depende com a tua visão dentro do teu nicho. Dando uma opinião. Vamos lá, quer um exemplo aqui, ó. Análise, o tema do momento vai ser uma entrevista que tá todo mundo falando da Anitta, ok? O seu canal é de dentista. Como ter os dentes claros como a Anitta. Beleza. Tá todo mundo falando da Anitta, você foi e trouxe a Anitta para dentro do teu nicho. Você pode criar algo como 10 celebridades que trataram os dentes. E aí você bota na capa a Anitta, né? No título você não tá colocando a Anitta. E é interessante porque você pode, inclusive, mudar a capa depois. E nesse momento vai todo mundo chegar no teu vídeo por causa da capa. São sacadas interessantes também. Ou seja, está pegando um tema que não tem menor relação com o que você faz, você é um dentista, e está trazendo para dentro do seu universo. Você tem que ter sacadas para trazer isso para dentro do seu nicho, tá? E você tem também opinião, ok? Aqui, ó, no opinião, tema do momento, entrevista com a Anitta. Você tem um canal que você ensina inglês, você fala de desenvolvimento pessoal no inglês. A Anitta realmente fala inglês fluente? Olha que bacana. A Anitta pode estar dando uma entrevista falando inglês e você vai analisar o inglês dela com a tua opinião. E isso vai trazer muita gente pro teu canal. Só fazer você ter muito mais acesso, ok? E também dentro do grupo importar para o seu nicho, né? O tema tutorial. Você pode trazer, né, por exemplo, dentro do seu nicho, um tutorial. Tema do momento, Loki, a série Loki. Como desenhar o Loki, fácil e rápido. Olha que bacana. Esse é um título que vai todo mundo querer assistir. Interessante que isso tem várias outras nuances, né? Para, sei lá, designer, tatuador, enfim. Você pode inclusive usar o que eu acabei de falar, né? No caso, você é um dentista, 10 celebridades que fizeram tratamento dentário. Você usa na capa o Loki. Eu não sei se ele fez, tô só dando exemplo. 10 personagens que malharam e ficaram assim. Você usa na capa o Loki, o antes e o depois. A galera vai surtar e vai querer assistir teu vídeo. Esse grupo aqui também é muito interessante, ok? É você pegar o assunto e entrar no grupo substituir, que é o hype por tabela e o swap. O que é o hype por tabela? O hype por tabela é você pegar um assunto que está sendo muito falado atualmente e você falar de um outro assunto, né? Mas muito próximo àquilo. Por exemplo, aqui ó, hype por tabela. O tema do momento seria guerra no Irã. E aí você vai e coloca lá quanto se gasta numa guerra. Você está aproveitando esse hype do momento. Agora, o que eu fiz? Eu peguei um tema altamente noticioso, que é a guerra no Irã, tá? Digamos, estaria acontecendo agora, e você está falando de outro tema, quanto se gasta numa guerra com a sua visão, né? Ou seja, você vai fazer um tema atemporal, totalmente atemporal, morno, e vai ter cauda longa. Vai ter cauda longa porque as pessoas vão querer assistir agora e vai ser assistido durante muito tempo. Isso que eu falei que a gente ia abordar aqui também. Esse é o hype por tabela. Você tem que ter sacadas para trazer isso para dentro do teu nicho também. E o swap, que é dentro do substituir também. Por exemplo, é quando você troca o tema do momento. Tema do momento, guerra no Irã de novo. Quem realmente perdeu a guerra no Vietnã? Tá todo mundo falando em guerra. Você vai lá e fala sobre outra guerra. Nessa hora, você pode improvisar, sair falando de várias outras coisas, vários outros assuntos. Quanto se gasta de armamento, né? Quanto se gastou de armamento na guerra tal. Tem tanta coisa que a gente pode improvisar aqui que vai ficar maravilhoso. Essas são ideias que vão te trazer muito mais inscrito aqui, muito mais engajamento. A gente tem outro grupo aqui também é muito usado, tá? Que é o tema listas. Tema listas são listas normais, ou seja, você vai fazer uma lista de curiosidades. Você tem tops, né? Ou seja, você vai fazer lá as 10 melhores cenas de ação, os 10 melhores easter eggs de Viúva Negra. Você tem um compilado onde você pode fazer vários vídeos de determinado tema do momento, e esse vídeo pode inclusive também virar um tema atemporal, né, porque você pegou, sei lá, uma série de compilados que vai ser visto durante muitos anos. Cortes, por exemplo, você tem um canal de podcast, seria bacana você pegar cortes relacionados ao tema do momento. Muita gente não se toca nisso, muita gente pega os cortes mais atuais e deixa de fazer compilados de cortes, nesse caso, né, só de algo que está sendo dito. Só que, lógico, teria que ter uma pesquisa muito grande. Mas isso é interessante demais. Dá boom, vai dar um boom no canal, com certeza, se você trabalhar essa questão do hype dentro das listas como um todo, né? Ou seja, você mostrando itens no teu vídeo. E por último aqui, o grupo variados. Aqui a gente tá falando de tudo, a gente tá falando de sketch, ou seja, você vai fazer um roteiro do tipo realmente sketch, onde você vai mostrar cenário e tal, a fala das pessoas, e relacionado ao tema também. Você vai trazer o tema para dentro do teu vídeo, trabalhando uma sketch. Né? Um ensaio de alguém, um conversando com o outro. Um monólogo, talvez você faça um stand-up, comece a fazer piadas relacionadas ao tema atual. Você faz um stand-up no teu vídeo, bacana. Uma entrevista, você chama alguém relacionado àquele assunto para conversar com você. Ou não precisa nem relacionado àquele assunto, pode ser algo que você pergunte para a pessoa, e quando o vídeo estiver pronto, você vai transformar aquela pergunta principal que tem relação com o tema, com o assunto principal, no título do vídeo. Isso é uma sacada boa também para você aumentar o número de acessos, tá?
e tutorial, que você vai fazer qualquer coisa relacionada ao tema. Por exemplo, como eu falei agora, como desenhar o Loki de forma rápida, enfim. Como usar o efeito, como fazer o efeito de magia do Loki no Photoshop. Isso é bacana demais. Ou seja, galera, você mesclando esse conceito de temas, sempre trabalhando em cima dos temas, conseguindo desmembrar isso em títulos, em milhares de títulos na cabeça, porque simplesmente não vai acabar nunca a sua criação, a sua fábrica de ideias. E é muito importante. Por quê? Porque eu vejo as pessoas simplesmente não levarem isso a sério, não buscarem o tema e não trabalharem temas que estão sendo falados, que estão sendo discutidos. O que acontece? A pessoa passa seis meses, um ano, e tá lá com 100 inscritos, às vezes menos. Por quê? Porque não fez temas. Ele tem que simplesmente ficar o tempo todo criando um vídeo e chamando as pessoas, ó, tô com vídeo. Aí vai no comentário dos outros, nos vídeos dos outros, tô com vídeo, você não quer dar uma moral aqui pra mim? Não vai funcionar. Você tem que fazer com que o YouTube trabalhe pra você. Pra isso, você tem que pegar temas e se colocar dentro do que a galera tá procurando, tá buscando. Ok? Existem 1000 formas de buscar tema do momento, né? A gente já conversou sobre isso. Vai em vários lugares onde tem em alta, trending, portais de notícia, isso é o que não falta pra você, né? Dentro do seu universo, tenho certeza que você vai saber. Então é isso, pessoal. Nessa aula você aprendeu como buscar temas, como criar títulos e temas em cima de um tema principal. E é muito importante que você crie e pratique isso o tempo todo e siga essa estratégia, porque senão você vai ser mais um no meio do oceano. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo.